sou Marco Moura, professor de Kung Fu Garra de Águia, estou aqui com o mestre Francisco Nobre. Quem não conhece o mestre Francisco, bom, eu comecei a treinar com ele quando era criança, no começo da década de 90, né? Acho que é mais ou menos na época que o senhor tinha começado a dar aula, né? É verdade, eu comecei a praticar o Garra de Águia em 88, né? E logo depois você já entrou na escola e vem fazendo o trabalho até hoje, né? Sim. Então aí eu comecei treinando criança, depois o mestre Francisco foi, acho que dar aula na Escola de Educação Física da Polícia, né? Isso. Aí eu fiquei treinando com o mestre Edilson e voltei mais ou menos há uns 7 anos, já na linhagem da grã-mestra Lili Lau. E o mestre Francisco é um dos principais nomes no estilo Garra de Águia. Ele tem a graduação de 7º Dan, que depois da grã-mestra é a mais alta graduação dentro do estilo. E a gente vai conversar sobre a técnica de Chin Na, né? São técnicas de imobilizações, de torções, chaves. É uma técnica universal do Kung Fu, mas muito presente e bastante forte no estilo Garra de Águia. Então, Chin significa capturar, pegar ou prender. O Na significa segurar, travar. É como você aplica a força. Então, primeiro você captura, prende, aí você posiciona da forma correta e aí aplica a pressão, seja para lesionar ou para imobilizar o adversário. Então, dentre as técnicas do Chin Na, nós temos o Fen Jin, que é você dividir músculos e tendões, Tsoku, que é deslocar e quebrar os ossos, Bi-Chi, que é interromper o fluxo da respiração ou fluxo da energia, do sangue, e Dian Xue, que é você atacar precisamente nos pontos vitais, pontos que são mais sensíveis no nosso corpo. Diferente de outros estilos que são só o animal, o Garra de Águia é a garra da águia especificamente. Então, uma das características bem fortes do Garra de Águia, além dos golpes, é essa técnica de mobilização, e esse estilo ele é bastante conhecido pela técnica dos 108 Chin Na. São 108 técnicas de mobilização de chaves e travas. E o mestre Francisco é uma das poucas pessoas no mundo que conhece a técnica completa das 108 Chin Na. Então eu queria saber assim, qual é a característica do Chin Na dentro do Garra de Águia, assim, dentro dessa técnica de 108 movimentos, que é interessante porque não é só como você aplicar as chaves, mas também como você se desvencilhar dela, né, que é tão importante quanto. Dentro do Garra de Águia, né, o Marco fala sempre no mandarim, eu conheço mais no cantonês, né? Então, um dos principais poemas do Garra de Águia é o Chao Da Fa Kam La. Esse Chao Da Fa Kam La quer dizer que toda vez que o adversário te golpeia, você tem que agarrar, bater e prender. O principal sentido disso é que toda vez que você estiver numa situação de risco, você já tem o princípio, né? Que é agarrar, né? Depois bater e depois prender nas técnicas do Chin Na, né? A forma completa, que são 108, né? Elas são divididas em 3 partes, né? Primeiro 36, né? Que é do Kam La, que é a parte de agarrar, bater e prender. Depois vem o Chin Na e depois vem o Jimak, né? Então essa é uma das características do Garra de Águia, dividido em 36. Né? Será que a técnica do Chin Na é um fim em si mesma? Então você aplica ela para eliminar o adversário, ou o Chin Na ele serve para depois você entrar com os golpes? Vamos pensar no estilo de guerra. Né? General Liu Fei treinava seus soldados. Né? E para quem não conhece, o General Liu Fei foi o fundador do nosso estilo Garra de Águia. Então o General Liu Fei ele pensava no combate direto. Né? Então, por grandes épocas, o General Liu Fei não eliminava totalmente os adversários, né? Porque ele pensava que se pegasse esses adversários dele e só dominasse, podia trazer ele para o próprio meio. Então, as técnicas do Garra de Águia, além de ter a finalização, né, total, ela é também só para imobilizar, né? Quando pegar o adversário, porque de acordo com a técnica, você não luta só com o inimigo, né? Você às vezes está lutando com pessoas que são pessoas próximas de você, que você não vai querer, né, eliminar. Você vai querer só dominar até que ela se acalme, que você tenha um resultado maior, sem danos, né,
maiores. Né? Na prática mesmo, né, para a pessoa ter uma boa execução dessas técnicas que não são tão fáceis de se aplicar, né? É preciso fazer muitas e muitas vezes, não é só um golpe que você acertou, ok. Mas o jeito de posicionar corretamente, como aplicar força corretamente, exige um treinamento prévio bastante forte. Então, a pessoa usa, assim, achar que reagindo a um assalto, eu penso mais não como reagir a um assalto, mas sim a defesa pessoal no sentido da sua vida está em risco, outra pessoa está em risco, então você não tem saída, você vai utilizar essas técnicas, né? Mas assim, de um modo bastante confiante, né? Se você não tiver esse preparo, ela não serve muito, né? Ó, vou falar um poema, né, chinês que fala assim que Kung Fu é treinamento e disciplina visando a suprema realidade que é a defesa pessoal, né? Então, primeiro é treinamento. Você tem que treinar, você tem que ter disciplina, né, para poder, na hora de uma ocasião desagradável, você ter a técnica preparada, né? E a técnica, tanto do Shinar como a técnica do Kung Fu, a nossa mestra fala que ela tem assim, são três, Ang Sot Mei, né? Que quer dizer marcialidade, agilidade e beleza, né? Por que fala isso? Porque quando fala em beleza, não está falando da estética, né? Mas da postura correta do braço, da postura correta da mão, da postura correta da garra. Isso faz com que a técnica tenha poder, né? Dentro do garra de águia se fala poder, né? Que se você pegar da maneira correta, ela vai funcionar. Se não pegar, se estiver torta, se estiver desalinhado, com certeza não vai funcionar. Certo. E no garra de águia tem muito dentro das formas, né? Nas formas mais principiantes tem muitos socos, chutes. Depois nas técnicas mais avançadas você vai vendo dentro das formas dos taolus a parte de aplicação das garras, né? E então temos muito o movimento do floreio no garra de águia, né? E o senhor poderia mostrar um pouquinho a aplicação desse floreio? Porque quem está vendo parece só um movimento bonito, né? Mas qual que seria a aplicação disso? Dentro das técnicas, uma das principais, né, seria o segredo do garra de águia, são as flores, né? Quando se luta, imagina se o adversário com dois braços, duas mãos, que vai te segurar, né? Então, como que você vai se desvencilhar de um agarramento de uma outra pessoa, né? Então, às vezes a pessoa quer chutar, quer fazer outro de igual, mas não tem condições, né? O garra de águia, quando ele faz a flor, justamente para se soltar e imobilizar imediatamente, né? Então, é importante que a gente dê, né, ênfase à técnica da flor, para que as pessoas conheçam que a flor não é só para bonito, né? Ela tem um objetivo muito maior dentro do Kung Fu garra de águia. Né? Ok. Então, vamos à prática. Você faz o movimento e faz essa posição. Então, tipo, o principal é esse aqui. Se uma pessoa vem empurrar, vai fazer o movimento aqui, ó, e trança. Já fiz a flor. Quando eu mostro essa posição dentro de uma técnica, não está dizendo que esse movimento é o principal, né? Mas é como o braço do adversário vai ficar. Então, quando ele fez o movimento, eu fiz isso. Ó. Ele cruzou e eu já deixei na posição. Se eu fizer isso aqui, ó, ele vai cair, né? Só no princípio da técnica da flor. Então, o principal, quando ele fez o movimento, fiz a transição e vou usar a técnica da flor. Esse é uma das características do garra de águia. E se uma pessoa me segura, e segurou aqui, eu vou fazer o quê? Fazer essa movimentação e ir para o outro lado do mesmo jeito. Né? Por isso que tem que treinar a técnica sempre para que ela funcione. Né?